Fala Top, tudo bem com você? Sou o professor Giovanni aqui do canal Assim é Fácil Física, dando sequência à resolução do vestibular da UERJ 2020, a prova de segunda qualificação. Fique com a vinheta e acompanhe a resolução da questão de hoje. Nós vamos resolver agora a 38ª questão, que trata de impulso. Para assinar a lista de frequência da aula de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal, marque o sininho das notificações, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos com todos os seus amigos. Também não perca 2 dicas de vídeo, serão postadas ao final da resolução dessa questão, juntamente com a vinheta do nosso canal. Acompanhe a leitura do enunciado. O gráfico abaixo indica a variação da aceleração A de um corpo inicialmente em repouso e da força F que atua sobre ele. Veja então que o gráfico mostra, em função da variação da aceleração, como varia a força que atua sobre o corpo. Quando a velocidade do corpo é de 10 metros por segundo, então vamos separar essa informação. Ele quer saber quando a velocidade é de 10 metros por segundo, sua quantidade de movimento, em quilogramas metro por segundo corresponde a... Veja que por mais que você não lembre do que se trata a quantidade de movimento, existe uma dica fundamental para você lembrar a fórmula de como calculá-la, que é observar as unidades de medida. Como quilograma corresponde no Sistema Internacional à unidade de massa e metros por segundo no Sistema Internacional à unidade de velocidade, você pode assim concluir que a quantidade de movimento é calculado pela massa vezes a velocidade. Mas, enfim, o que seria a quantidade de movimento? Ela pode ser interpretada como a dificuldade imposta pelo corpo em ser parado. Portanto, existem 2 fatores que interferem nessa dificuldade. Esses fatores são exatamente a sua massa e a sua velocidade. Por mais que não faça efeito na resolução dessa questão, é importante lembrar que a massa, apesar de ser uma grandeza escalar, a velocidade é uma grandeza vetorial, fazendo com que o produto entre essas 2 grandezas gere uma grandeza vetorial, que no caso é a quantidade de movimento. Mas ele quer que a gente calcule apenas o valor, o módulo da quantidade de movimento. Veja que a velocidade já foi fornecida no enunciado da questão, a massa não. Então, para que a gente possa calcular o que a questão pede, nós temos que ir antes em busca de calcular esta massa. E é para isso que ele forneceu o gráfico da questão. Lembre-se que se a força resultante que atua sobre o corpo gera aceleração, de acordo com a segunda lei de Newton, esta força, aplicada sobre uma massa, gera uma aceleração A. Também podemos fazer a análise vetorial, mas que nessa questão não vem ao caso. Como nós temos uma função linear, pelo gráfico ter o formato de uma reta crescente, nós podemos concluir que a equação é uma equação do primeiro grau, dada exatamente pela segunda lei de Newton. Assim, nós podemos pegar qualquer valor de força fornecido pelo gráfico, o valor da aceleração correspondente à força que nós vamos escolher e calcular assim a massa desse corpo. Eu vou, por exemplo, escolher a força de atuação de 6 newtons, consequentemente a aceleração provocada de 2 metros por segundo. Isso fornecido por este ponto do gráfico, formado por este par ordenado, 2 e 6. Substituindo, portanto, na equação, a força de 6 newtons vai ser igual à massa do corpo multiplicado pela aceleração gerada de 2. Para calcular o valor da massa, eu preciso isolar o m, e para isso, o 2 que está multiplicando passa para o outro membro dividindo, ficando, portanto, 6 dividido por 2, nos dando uma massa de 3 kg. De posse do valor da massa e também da velocidade fornecida pela questão, nós já temos todos os valores necessários para calcular a quantidade de movimento. Vamos lá, então. A quantidade de movimento vai ser igual à massa que nós encontramos de 3 kg, multiplicado pela velocidade solicitada pela questão de 10 metros por segundo, nos dando o valor então de 30 kg metro por segundo, que é justamente a unidade solicitada pelo enunciado da questão. Nos dando então como resposta para a 38ª questão do vestibular da UERJ 2020, a prova de segunda qualificação, a alternativa B. Se você curtiu a resolução da questão de hoje, não deixe de escrever nos comentários o Assim é Fácil Física. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal, marque o sininho das notificações, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos com todos os seus amigos. Críticas, dúvidas, sugestões, deixe nos comentários que assim que possível iremos atendê-las. Faça parte da nossa turma do Google Classroom, cujo código de acesso encontra-se na sua tela nesse momento. Nos siga nas redes sociais
e não perca a resolução das próximas questões nos próximos vídeos. Fiquem bem, bons estudos e assim é fácil!